Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós vamos tratar uma teoria do que aconteceria se você jogasse o lixo em um vulcão. Você tiraria aquele lixo que rotineiramente é despejado no mar, ou nos rios, ou no aterro sanitário, ou nas matas, e nós vamos pegar esse lixo e vamos despejar no vulcão ativo. Vamos ver o que acontece, né? Mas antes da gente entrar nesse vídeo, sugiro a você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e compartilhar esse vídeo com mais amigos para que esse vídeo possa atingir uma comunidade geocientífica maior e bora ir para o conteúdo, né? Uma das grandes preocupações com a nossa época atual, com a nossa era, é tratar todo esse lixo que nós como humanidade vemos produzindo, principalmente o lixo plástico, né? Então, quando nós observamos uma praia contaminada com sujeira, ou com poluentes, ou com óleo, ou com plástico, seja lá o que for, que são contaminações oriundas das atividades humanas, é uma coisa de cortar o coração. Só que aqui a gente vai teorizar como que aconteceria se a gente pegasse toda essa porcaria, toda essa lixeira e jogasse nesse vulcão, saca? Só que tem uma série de problemas, né? Porque não se deve fazer isso. E como na física a gente é acostumado nos exercícios a desprezar, despreze a massa do ar, despreze a massa da água, despreze a massa do carrinho, é fácil desprezar as coisas. Então aqui nós vamos desprezar a economia. Tomara que nenhum neoliberal veja esse vídeo, né? Senão ele vai ficar puto, porque tá desprezando a economia, como assim? A economia é importante e tal. Tá, a gente sabe que a economia é importante, só que aqui a gente poderia resolver tudo e falar assim, não dá pra jogar lixo no vulcão porque não tem dinheiro pra fazer isso. Só que aqui despreza a economia. Então o que aconteceria? Nós teríamos que despejar esse lixo num vulcão em atividade, porque não dá pra simplesmente descartar toda essa porcaria num vulcão que está inativo, né, numa cratera que o vulcão tá adormecido, tá desativado, ou tá até mesmo extinto, né? Então a gente tem que jogar num vulcão que o negócio tá pegando fogo, ou tá saindo lava, né? Vai depender do que você vai considerar aí, né? Só que o que acontece? A grande concentração de vulcões que nós temos é no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Que são zonas de subducção de placa, onde nós temos aquele magmatismo do tipo calço-alcalino, vai gerar toda aquela cadeia, aquele arco insular de vulcanismo intenso, né? Vulcanismo do tipo andesítico, que é um vulcanismo explosivo. Sempre que a gente escuta alguma notícia sobre um vulcão que entrou em erupção nessas regiões do mundo, é um negócio a ser levado em consideração, porque é um vulcanismo, dependendo do vulcão, ele é perigoso, como nós tivemos a erupção do Krakatoa em abril, que deixou o pessoal bastante alarmado, a erupção do Sinabung agora em agosto. Então nós temos vários vulcões que estão em atividade nesse Círculo de Fogo do Pacífico. Nós podemos pensar os vulcões de Vanuatu, que ocorrem ali nessa região do Círculo de Fogo, ou até mesmo o Nyiragongo, que ocorre na África, né, no Congo. E vamos para a primeira etapa de se jogar um lixo no vulcão. Vamos tratar um pouco mais real, né? Já que nós desprezamos a economia, a gente não deve desprezar o lixo, entre aspas, sujo, né? Porque tem um lixo seco, onde você pega uma latinha de Coca-Cola, ou uma caixa de leite, ou uma garrafa de refrigerante, tem líquido ali. E se você limpar esse lixo, ele vai estar seco, né? Então, quando a gente diz que o lixo é seco, é porque você limpou esse lixo antes de descartar ele. Então, se você limpa esse lixo, é mais fácil para fazer os processos de reciclagem e tudo mais, diferente de um lixo sujo, onde está contaminado, onde ele tem resíduos do produto original ali, seja líquido ou comida, seja lá o que for, né? Então, nesse momento, quando a gente pega esse lixo sujo, né, joga em grandes quantidades num vulcão ativo que está expelindo lava, assim, tá uma atividade vulcânica intensa, a gente precisa levar em consideração que líquido no sistema magmático
ele vai baixar o ponto de fusão dessas rochas, né? Então a gente tem rocha parcialmente consolidada ali, né? Algumas rochas que já estão se cristalizando. Quando a gente pensa num conduto vulcânico, esse conduto ele vai cristalizando ao longo do tempo e vai formando aquelas estruturas vulcânicas como diatrema, como nós temos no Shiprock, né? Que é um caso bastante famoso, né? Que ocorre no Novo México. E com o tempo esse conduto vai cristalizando e vai gerar esse neck vulcânico. Então, se você despeja esse lixo em alta quantidade ali e esse lixo está contaminado por líquidos, a tendência é que esse líquido vai baixar o ponto de fusão dessas rochas parcialmente consolidadas, né? Você está injetando água no sistema e a tendência é fazer com que a atividade magmática ali naqueles setores ali, ela vai ser, digamos assim, parcialmente reativada, né? Então aquilo ali vai voltar a ter uma atividade maior porque você baixou o ponto de fusão desse sistema. Então nisso você vai ter todo aquele lixo ali que vai começar a pegar fogo, vai se fundir junto com frações de lava recentemente parcialmente consolidadas, né? Porque nós devemos levar em consideração a temperatura de vulcões, né? Se a gente está falando de um vulcanismo ou magmatismo básico, ele é mais quente, né? Ele tem uma temperatura maior, ele está ali na casa de 1100, 1200 graus, mas quando a gente fala de vulcanismo ácido, onde a concentração de sílica é alta, é um vulcanismo, magmatismo mais frio, né? A temperatura está ali em torno de 700 graus Celsius. Só que essa temperatura não é homogênea em todo o sistema, nós temos contrastes, nós temos um gradiente de temperatura conforme as porções que nós estamos nesse sistema vulcânico. Então o que acontece? A tendência é que a superfície dessa cratera ela esteja numa temperatura mais fria, indo para a cristalização, enquanto porções mais inferiores está quente ainda, né? Então a gente baixou o ponto de fusão desse sistema, a gente está queimando, está fundindo todo esse lixo, e aí é o grande problema. A gente vai estar inserindo gases do efeito estufa na atmosfera. A gente tira esse lixo do meio ambiente, joga no vulcão, só que em contrapartida a gente começa a poluir a atmosfera através desses gases que estão sendo emitidos, né? Então a gente emite muito gás e a coisa começa a ficar cada vez mais preta, né? Porque a gente não vai parar de jogar lixo, a gente continua jogando lixo e mais gás do efeito estufa na atmosfera. E outra coisa bastante importante a se levar em consideração que a forma como uma lava ela vai se comportar, esse vulcanismo ele vai se comportar na medida que esse sistema geovulcânico vai se evoluindo, a gente precisa levar em consideração a maneira como essa lava ela está liberando seus gases. Se nós temos um vulcanismo onde a lava ela libera os gases com uma maior facilidade, nós temos o vulcanismo do tipo havaiano, que é um vulcanismo fluido, você até chega a pensar, isso aqui é um rio que está correndo, de tão fluido que é essa lava, né? Deve-se levar em consideração também que é um magmatismo, vulcanismo do tipo básico, e quando esse magma, essa lava, ela tende a reter mais os seus gases, os seus voláteis, esse magmatismo, esse vulcanismo é do tipo explosivo, e a característica desses vulcões do Círculo de Fogo do Pacífico é ser explosivo. Então por isso que quando esses vulcões eles entram numa atividade vulcânica intensa, a tendência é um vulcanismo ali do tipo pliniano, estromboliano, peliano também, então emite muitos gases, emite muitas partículas sólidas, então os gases ali que estavam sendo liberados durante a queima de todo esse lixo, quando tiver alguma atividade vulcânica explosiva que vai ser contribuída com mais gases que está sendo inserido nesse sistema, né, gases líquidos do nosso lixo, a gente vai dar um plus assim para essa coisa ficar cada vez mais explosiva, cada vez mais tensa, né? E agora nós temos outro problema, porque além dos gases, quando esse vulcanismo entrar numa erupção violenta,
nós vamos ter resíduos sólidos do nosso lixo que podem ou não estar sendo emitidos de volta, sendo emitidos de volta para a natureza, né? Então, pode-se dizer que deve ter algum resíduo sólido ali, de metais que não foram fundidos durante o processo de derretimento desse nosso lixo. Então, esses resíduos eles vão ser emitidos para a natureza, eles vão voltar para a gente de alguma forma. Então, quando a gente pensa no vulcanismo do tipo pliniano, stromboliano, a tendência é que essa nuvem de cinzas ela tenha uma abrangência de em torno de 2.000 quilômetros quadrados, 5.000 quilômetros quadrados. Se pensar no vulcanismo que ocorreu na Islândia no ano de 2009, 2010, não lembro bem, foi um vulcanismo que deixou o mundo assim em alarme, né? Porque aquela cinza que aquele vulcão impronunciável estava emitindo na atmosfera fechou o aeroporto, deixou um breu assim, né? O Sinabung mesmo, quando entrou em erupção agora em agosto, pessoal, foi uma erupção que aconteceu de dia, só que devido à quantidade de cinzas, o pessoal disse, o dia virou noite, né? Então a gente tem o problema dos gases, nós temos o problema de possíveis resíduos sólidos que não foram fundidos. E outro problema também é que a gente vai gerar um tipo de rocha, um tipo de magma que a gente não conhece, porque grande parte do nosso lixo é plástico, né? É polímero de plástico, assim, a natureza não sintetiza isso. Você não vai em algum lugar na natureza e você vê um afloramento de plástico. Então, isso aí não é um processo natural, quem faz é a gente. Então, o que acontece? Esse magmatismo, esse vulcanismo que está assimilando o nosso lixo, ele vai ser contaminado. Na natureza é normal você ter uma contaminação do magma ou da lava, né, devido ao processo de fusão parcial, seja do manto, da litosfera ou das rochas encaixantes. Só que aqui a gente está contaminando esse magma com lixo. Então a gente não vai ter um vulcanismo nem do tipo andesítico, nem do tipo basáltico, nem do tipo ácido. Nós vamos ter um vulcanismo do tipo lixítico. Nós vamos formar lixitos. Nós aqui no Geologando, nós estamos cunhando o termo lixito, que é uma rocha que vai se formar devido à contaminação de lixo nesse sistema vulcânico. Então vai se formar um novo tipo de magma que a gente não faz ideia do que vai ser, a gente nunca viu, não ocorre na natureza, a gente não tem só o que está acontecendo na teoria desse vídeo aqui, mas não leve em consideração só a parte da poluição, tá? Esse aqui é um vídeo de teoria. E o que acontece? Então nós vamos ter uma série de problemas que a gente acha que vai estar resolvendo, só que na verdade a gente vai estar piorando tudo isso, né? Porque a gente vai poluir a atmosfera, nós vamos dar uma contribuição para a formação de chuva ácida, nós vamos piorar mais ainda a coisa, né? Mas aí você pode pensar, você pode construir um mega container com material ultra resistente e você vai colocar o lixo ali dentro, e quando você jogar esse container com esse lixo, com esse material ultra resistente dentro de um vulcão, esse lixo vai afundar, porque a tendência é que você vai no conduto da câmara magmática e sabe, o cara vai fazendo uma ginástica mental. Só que deve levar em consideração que nada vai entrar dentro do conduto vulcânico que vai atingir a câmara magmática, porque a força ali não é de digamos assim, sucção, você não está empurrando o material ali dentro, a força ali é de ascensão. Então, para você empurrar algo dentro de um conduto vulcânico até chegar dentro da câmara magmática que está numa profundidade extremamente alta, extremamente quente, com uma pressão absurdamente elevada, isso aí é inapensável, né? Só na cabeça de um terraplanista pode existir essa consideração. Então, um material para ser construído para suportar toda essa problemática é algo meio difícil de engolir, né? Então a gente vai piorar mais ainda a coisa, mas a gente pode melhorar a coisa se você der um like nesse vídeo e curtir e compartilhar com mais amigos e se inscrever no canal. E a gente se vê numa próxima teoria mirabolante aí. Deixa seu like, vê o que achou do vídeo, a gente se vê
numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e muito obrigado.